Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer um diário de gravidez que eu falei pra vocês que eu ia trazer. E eu vou fazer assim, de 3 em 3 meses. Então eu vou trazer esse primeiro trimestre como foi, né? Esses primeiros 3 meses de gestação. E depois com 6 meses eu trago o próximo. E assim por diante, né? Eu tô gravando aqui do lado da janela pra dar uma iluminação melhor, né? Porque é onde é o melhor lugar pra gravar, é aqui perto da janela. Então, se tiver barulhos externos, vocês tentem ignorar, né? Eu vou tentar ao máximo falar mais alto, porque eu fico meio tímida, né? Porque como é aqui na rua, assim, eu ainda tô me acostumando a falar mais alto. Mas qualquer coisa, isso eu arrumo na edição também, né? Dá pra aumentar o volume da minha voz. Enfim, gente. Desde já, eu já quero deixar claro, né? Que cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. Cada mulher vai reagir de um jeito. Tem mulher que não vai sentir absolutamente nada. E tem mulher que vai sentir muito mais do que eu senti, né? Que vai... Enfim, tem mulher que passa muito mal. Tem mulher que nem sabe que tá grávida, descobre lá com 5 meses. E, né? Cada uma reage de um jeito. Mas eu vou contar aqui a minha experiência. Como foi pra mim esses primeiros 3 meses. Como eu me senti. Os primeiros sintomas, né? E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu vou trazer diário de gravidez, eu vou trazer o enxoval, revelação, né? Que a gente ainda não sabe se é menino ou menina. Então, depois ainda vai ter mudança, vou ter que me mudar. Eu quero trazer muitos vídeos aqui pra vocês, né? Eu sei que tá ficando um vídeo aí distante do outro, né? Não tô conseguindo gravar os 2 vídeos por semana que era pra mim estar postando certinho. Mas com o tempo eu vou, né, colocando as coisas em ordem aqui no canal. Vamos lá. Contextualizando, né? Vamos começar do início. Eu tô com meu marido já vai fazer 9 anos, né? Que a gente tá junto agora, dia 20 de janeiro. Então, 9 anos depois, né? Falando um pouco do meu ciclo, né? Mas eu quero me abrir aqui com vocês. Eu criei justamente esse canal pra ser um diário da minha vida, né? Pra mim poder ser eu mesma aqui. E é diferente, né, gente? Em outras redes sociais, em outras redes vizinhas aí, a gente fica meio assim, né? Nem todo mundo coloca a cara ali pra gravar um story todo dia. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas aqui eu gosto de ser eu mesma, de me abrir. E eu tô perdendo a vergonha, então é pra isso que eu criei o canal, que eu quero compartilhar a minha vida mesmo, sem medo, né? Claro, né? Tudo com limites, mas já vou adiantando que é vídeo para mulheres. Então, se você me acompanha, se você é mãe, já é mãe, ou se você tem um dia sonho de ser mãe, eu sempre assisti muitos vídeos assim, desde quando eu era criança, desde quando eu era pré-adolescente. Com 13 anos eu tava lá vendo vídeos de diário de gravidez, de enxoval, enfim, de parto. Eu gostava muito desse assunto, eu gostava muito de acompanhar as blogueiras, assim, nessa fase da vida delas. E aprendi muita coisa, essa onda que veio de educação positiva. Gente, como eu estudava sobre isso e ficava pesquisando e sempre amei criança, sempre amei muito criança, coisas relacionadas a bebê. Já fui babá por muito tempo, então coisas que eu mostrar, que eu falar, isso aqui eu acho que uso, isso aqui é porque eu já fui babá de uma bebezinha, né? Desde os 2 mesinhos dela até ela fazer 1 ano, mais ou menos. Então, eu tenho um conhecimento, assim, bem pouquinho sobre bebê, recém-nascido e tal. Bem pouquinho, mas eu ainda lembro de muita coisa. Fora as coisas que eu sempre estudei, sempre vi na internet, né? Enfim. Então, aqui no canal, eu já peço pra vocês ficarem. Se você for mulher, fica nesse vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo, desses assuntos, já deixa o like pra me ajudar. Deixa um comentário, né, pra gente poder, enfim, chegar em mais pessoas, em mais mulheres, meninas que queiram acompanhar esse canal, né? E, enfim, se inscreva também pra me ajudar. Vamos lá. Nunca usei nada, então, desde os meus 17, 18 anos eu nunca usei nada, já comecei assim, bem doida, né? Só que eu nunca fui de ir pra ginecologista, de ir pra médico, minha mãe nunca foi de me levar, de falar desses assuntos comigo. Então, eu até brincava, se eu estiver doente, se eu for morrer amanhã, eu não sei, porque eu não ia em médico pra saber nada, eu não fazia exame nenhum, e pra nada. Vira e mexe, eu ia no postinho pra tomar uma vacina e outra, e só, mais nada. Depois que fui crescendo, nem ir no postinho pra dentista, nada. Eu simplesmente não ia, até que depois eu, né,
eu nunca usei nada, né, durante esses anos todos. E aí eu comecei a querer ir atrás, né, de fazer exames pra ver se tá tudo certo. Mas por onde eu tava fazendo, eu também não gostei muito do atendimento. Pra vocês terem ideia, eu passei no ginecologista uma vez. E a mulher, tipo assim, olhou assim, ah, tá tudo certo, sei que próximo. Tipo, não teve aquele negócio de você sentar, de você querer conversar, tirar dúvidas, explicar alguma coisa, falar o que você tá sentindo. Não teve nada disso. Então foi uma coisa muito rápida, assim, que eu não gostei do atendimento de onde eu fui. E eu nunca mais fui. Então eu fui, né, durante esses 4 anos, que era pra mim, né, tá seguindo ali certinho alguma coisa. Eu fui uma vez no ginecologista pra nunca mais. E eu nunca tomei nada. Então eu deixei assim, eu sempre tive medo, eu ficava falando que colocando assim, tipo, ah, eu não tomo porque eu tenho medo das reações, né? Ficava com medo do pessoal falava, é espinha, é engordar, não sei o que. Enfim, bem, né, coisa da minha cabeça, mas eu ficava enrolando mesmo pra tomar alguma atitude, pra tomar alguma coisa e deixando a vida me levar, né? Então a única coisa que a gente usava, que não é um método, né? Não é um método, mas não é considerado um método, mas é famoso coito interrompido, né? Que, né, quem aí sabe o que é o coito interrompido, então não tem garantia de nada, né? Porque a gente já sabe que uma gotinha que, né, escapar ali já pode ter um espermatozoide, já pode acontecer de ter uma gestação, né? Mas a gente foi vivendo assim durante 4 anos, né? Deu tudo certo. Em 4 anos tudo deu certo. E a gente foi vivendo pela fé, pelo esse coito interrompido. E deu certo por 4 anos, gente. Vou falar um pouco do meu ciclo. O meu ciclo, ele sempre foi regulado certinho. Tinha algumas vezes no ano que demorava, assim, 40 dias até o próximo ciclo. Então eu já estava acostumada. Não passava, tipo, de 40 e poucos dias, 41 dias. Eu sei que tem alguns ciclos de algumas mulheres que é bem certinho, 28 dias, né? Até no máximo 30 dias. Mas o meu, às vezes, acabava passando um pouquinho mais pra 35, 40 dias, meu ciclo às vezes demorava mais. Então, mas isso acontecia umas 2 vezes no ano, de deixar, tipo, de não descer por um mês e aí descer normal, tipo, voltar ao normal. Então, mas no geral sempre foi bem reguladinho. E eu casei em 2025, né, em janeiro. E quando foi lá em março, por aí já regulou certinho, todo dia 25 tava descendo certinho. Então todo dia 25 vinha e a minha menstruação sempre foi curta, né? Nunca fiquei 7 dias, 8 dias, não. Vinha e ficava 3, 4 dias e já parava, era isso. Sempre tive cólica, assim, às vezes fraquinha, às vezes não tinha e às vezes muito forte, depende. Mas era isso, era 3 dias, ir embora e vida que segue. Então, eu vou contar pra vocês como foi. Setembro foi um mês que eu não tive muitos sintomas de TPM, né? Eu não fiquei, tipo, eu não chorei, eu não fiquei irritada, não fiquei brava, não fui grossa com ninguém. Tipo, eu lembro que foi um mês bem de boa. Que eu até comentei, nossa, eu nem tive muito TPM, nem sintomas de TPM esse mês, né? E aí, beleza, setembro passou, desceu dia 25 normal, lá pro dia 28 eu já tinha parado de descer. Tudo normal. Foi um mês que eu fiquei super bem, não tive muito TPM, não tive muitos sintomas de TPM nem nada. Foi bem de boa, não tive cólica praticamente, que eu me lembre, né? E entrou o mês de outubro. Pois bem, aí que tudo começou, né? Eu vou contar assim a partir da última menstruação, porque é como os médicos, enfim, de todo, seja particular, público, é como eles contam, né? Eu também achava estranho, né? Até meu marido, né, falando, não, nada a ver, porque parece mais certo contar pelo dia que a criança foi feita do que pelo dia da última menstruação. O certo, depois que eu fui entender, né, primeiro eu fiquei achando também estranho, mas depois que a gente vai entendendo, né, como que se vocês quiserem pesquisar, como que é, né, a formação de um bebê, você vê que realmente tudo começa pela última menstruação, porque é um ciclo, né, todo mundo já sabe que o ciclo já se encerra e começa um novo ciclo. Ou seja, é contado, eles pediam pra mim falar, toda vez que você vai passar no médico, né, depois que você engravida, eles já falam quando foi a última menstruação. Mas eles não pedem pra falar quando foi o último dia, né, que parou de descer. Eles pedem pra falar o dia que desceu. Porque é o dia que tudo, né, se repete, é um novo ciclo. Então, seu útero começa a se preparar de novo pra receber um bebê.
né? E aí faz todo sentido depois que você parar pra pensar nisso, né? Porque que eles contam a partir da última menstruação. Enfim, então, dia 25 começou um ciclo, né? Dia 25 de setembro, um novo ciclo agora na minha vida. E desceu normal, tudo certo. E aí começou, né? Passou, e aí começou o período fértil, né? A gente fica ali uma semana bem, né? De boa, e aí vem o período fértil, que a mulher já fica mais, né? Animada e tal. E eu lembro que esse mês eu ia tirar férias, então outubro, minhas férias foi lá pra dia 15 de outubro. Pois bem, chegou no dia 25 de outubro, né? Eu já tinha voltado de férias, né? Então, pelas minhas contas, essa criança foi feita lá antes de eu sair de férias, lá pro dia 10 de outubro, por aí. Porque o ciclo começou no dia 25 de setembro, aí parou de descer, aí veio o período fértil, né? E aí a gente fica naquela semana período fértil, ovulando, então lá pro dia 10 de outubro, tenho certeza que já tava ali, né? Já tava começando alguma coisinha ali. E eu não sabia, mas no aniversário dele, né, dia 20 de outubro, eu já tava grávida, só que eu não sabia. Lá pelo dia 25, né, que era pra ter descido, eu já tinha voltado de férias. E aí que tudo começa. Eu lembro que eu falava com as minhas colegas lá do serviço, com a minha amiga, que eu falava, eu trabalho com as duas meninas, né? Então eu falava pra elas, nossa, é dia 25, né? Já desceu pra vocês e tal, porque a gente convivendo com muitas mulheres, né? No dia a dia, às vezes acaba o ciclo, né, ficando igual, né, uma da outra. Aí eu falando, não desceu pra mim ainda, né? A gente sempre acaba comentando assim, quando a gente trabalha com mulheres, ai, não desceu pra mim ainda. Aí a pessoa às vezes até fica brincando, né? Ah, não desceu, cuidado, hein? E era todo mês isso, todo mês a gente achava que alguma de nós, tipo, que a gente tava grávida, enfim. Coisa de mulher. E aí, eu lembro que dia 25 não desceu. Aí eu falei pra elas, não, mas normal, né? Tipo, desceu dia 25 mês passado, já é dia 25, não desceu, mas pra mim ia descer normal. Aí, vamos agora para os sintomas. Primeiro sintoma, né? Já tinha voltado de férias e eu senti os meus seios, né? Meus seios muito dolorido. Então, seios dolorido foi o primeiro sintoma. Mas não era um dolorido assim normal, porque de outros ciclos, né, da minha vida inteira, sempre ficou dolorido, mas era um dolorido tipo assim, tá dolorido, mas tá de boa, tá suportável. Agora, esse dolorido, gente, foi diferente. Foi tipo assim, não tava dando pra abraçar, não tava dando pra encostar. E a água do chuveiro caindo, tava doendo muito. E tipo assim, tava muito dolorido, tava tipo sensível demais. Chega a água do chuveiro incomodava, sabe? Então eu achei estranho, porque eu falei pra elas, nossa, mas tá muito dolorido de um jeito que nunca ficou. Mas, aí até elas ficaram assim, ixi, não sei o que, né? Mas pra mim, gente, de boa, eu falei, não, é um dolorido que nunca teve antes, mas é porque vai descer, né? Pra mim, na minha cabeça era isso, é porque vai descer. Então, dia 25 já, mas meu seio tá muito dolorido, mas é porque vai descer, de boa, né? E aí, passou dia 25, passou dia 26, e aí foi chegando 27, né? E eu fiquei com muita cólica. Quando tá pra descer pra mim, eu sei que eu fico com calafrio na perna, com um pouco de cólica e meu seio dolorido. Isso já é normal, e às vezes dor de cabeça, né? Quando não é cólica, é dor de cabeça. Porém, esse mês em específico, fiquei com seios muito dolorido, algo fora do normal, assim, que eu nunca tinha sentido antes. E não tive calafrio na perna, mas eu tive uma cólica absurda, assim, na região aqui, tipo, do pé da barriga, que pegava até a lombar, né, as costas. E uma cólica. Aí, beleza, chegou no dia 26, se eu não me engano. Não lembro que dia que era em específico, mas já tinha passado dia 25. E eu até falei pro meu marido, eu vou dormir de absorvente, né, porque é certeza que vai descer pra mim amanhã. Porque eu tô com muita cólica. E aí, nesse dia, eu dormi de absorvente. Quando eu acordei, nada, né? Não tinha nada. Aí, no outro dia, né? Vivi normal. Quando chegou a noite, me deu uma cólica mais forte ainda. Meu seio tava dolorido demais. Tipo, eu não tava conseguindo nem deitar de bruço pra dormir direito. Então, me deu uma cólica muito, muito mais forte ainda do que no dia anterior. Aí, eu tive a certeza. Eu falei,
vai descer pra mim essa noite, né? Sabe quando você sente que vai descer? Aí eu falei, vai descer pra mim essa noite, eu vou dormir de absorvente. Coloquei lá, fui dormir. Quando eu acordei, nada de novo, não tinha nada. E aí eu já comecei a ficar meio assim, né? Falei pra minha amiga e tal. E aí ela já falou, compra o teste, né? Compra o teste, que não sei o que, porque pode ser que seja, não sei o que lá. Enfim, aí eu fiquei meio assim, ainda não, é porque vai descer, né? Porque já aconteceu outras vezes de demorar 40 dias até a próxima menstruação, então eu não vou ficar pilhada nisso porque vai descer normal, né? Porque toda vez que eu ficava afobada, quantas vezes, né, morando com a minha mãe, morando com a minha sogra, eu já não fiz um teste no desespero ali, não, porque não sei o que, e aí eu só gastava com teste, gente. Graças a Deus, né? Naquelas épocas nunca dava nada e às vezes você comprava o teste e na mesma hora descia, você nem precisava usar, então parece que a menstruação fica esperando você comprar um teste pra descer, né? Então eu sempre falei eu já tava até, desde o começo do ano, eu tava falando, não vou comprar teste nenhum mais, não vou mais gastar dinheiro com isso. Só vou comprar quando ficar um mês e pouco sem descer. Porque se fora disso eu não vou ficar me acelerando, gastando dinheiro com teste, porque é muito bobeira, né? E tem gente que faz isso, né, usando métodos, né, e mesmo assim fica fazendo um teste todo mês, né, de loucura mesmo. Mas eu aprendi que não, quando atrasar mesmo, de verdade, aí eu compro, porque às vezes a gente fica com umas paranoias na cabeça e sai comprando teste, né, enfim. Mas aí ela ficou me perturbando, tipo assim, ela ficou falando, compra teste, compra teste, compra teste. Eu falei, não, que não sei o que, não tenho dinheiro. Aí, quando eu fui ver, ela tinha me mandado um Pix. Quando eu vi, né, ela me mandou um Pix, né, minha amiga me mandou um Pix e falou assim, vai lá comprar esse teste. Eu não lembro que dia que era o certo, mas sei que já tinha passado, né, do dia que era pra descer. E aí no dia 28 eu fui lá e comprei o teste, né, falei pra ela, tá bom, né, já que ela mandou o Pix eu vou lá e vou comprar. Ainda eu lembro que eu cheguei lá e o rapaz da farmácia falou, tem esse aqui na promoção, né, que dá pra levar 2. Eu nem quis comprar de plástico, daqueles Clear Blue, de 20 e poucos reais, que mostra, não sei o que, porque no final lá dentro é tudo a mesma fitinha, então eu já achei que não ia dar em nada mesmo, então comprei o de palitinho normal, comprei 2, né, porque tava na promoção ainda, então eu trouxe 2. E aí, foi isso que vocês viram no vídeo da reação, né, comprei o teste no dia 28, dia 29 eu não quis fazer, né, no mesmo dia, porque já tava tarde, eu não queria, e se desse, né, positivo, a gente acha que não vai dar, né, e eu tava com certeza, não, vai descer pra mim, né, mas no fundo a gente fica, e se der, né? Eu não quero que seja assim, né? Eu não quero descobrir desse jeito, eu não quero contar pro meu marido desse jeito. Eu não ia conseguir dormir do lado dele com isso. Então eu falei, eu vou fazer esse teste amanhã. Fiz o teste no outro dia, como vocês viram aí, eu deixei gravada um pouquinho da minha reação, que eu não tive muita reação, eu fiquei tipo assim, é sério, gente? Fiquei olhando assim, tentando assimilar as coisas, mas no dia 29 de outubro, eu fiz o teste, né, de manhã, era umas 8 horas da manhã, esperei meu marido ir trabalhar, deu umas 8 horas, eu fui lá e fiz o teste, deu positivo, gravei pra vocês, e depois disso, né, tipo, primeiro eu fiquei tentando cair a ficha ali, assimilar tudo, e depois eu já comecei a pensar em vários problemas, em várias coisas, meu Deus do céu, né, porque a gente fica, né, na mesma hora vem muita coisa na nossa cabeça, né, como vai ser, meu Deus, não sei o que. Fiquei super preocupada. E aí, esse dia 29 eu passei o dia inteiro com muita dor de barriga, indo no banheiro toda hora, com muito nervoso, e o meu peito dolorido, e com muito nervoso, e indo no banheiro toda hora, de nervoso. Passei o dia inteiro assim, com essa notícia só pra mim, porque eu não queria contar pra mais ninguém antes do meu marido. Então eu fui trabalhar normal, fingindo que nada tava acontecendo, mas eu tava muito nervosa, toda hora eu ia no banheiro, toda hora com dor de barriga. E aí passou esse dia, no final do dia eu contei pra ele, né, como vocês viram aí nos vídeos, né. A reação dele foi tipo, ele ficou, não é possível, porque ele achava que eu tava brincando, que eu tava zoando. Eu brincava com ele, acho que eu fiz essa brincadeira com ele umas 2 vezes só. E pra nunca mais, porque ele ficou tão bravo, tipo assim, ele falou, nunca mais você brinca com isso, né. Então ele, né, na reação dele foi tipo assim, não brinca com isso, né. Ele ficou sério assim de primeira, não. Aí ele viu que eu tava falando a verdade e ficou super feliz, né, começou a chorar,
Você vê que no vídeo ele fala, tá tudo bem, eu tô aqui com você, né? E aí ele foi tentando me acalmar, porque eu tava super preocupada. E provavelmente depois ele ficou, mas no momento ele reagiu super bem. Enfim, né? Peço que vocês vão lá assistir esse vídeo da reação dele. E então, primeiramente foi isso, né? Esses foram os primeiros sintomas. Fiquei com seios bem doloridos. Menstruação atrasou, tipo, 2, 3 dias. Eu já fiz o teste, deu positivo. E tive muita cólica, né? Uns 2 dias de cólica forte. E é isso, esses foram os primeiros sintomas, né? Quando foi no dia 1º ou dia 2, contei pra todo mundo da família, contei. Então, depois de eu contar pro meu marido, eu fui lá, né, no outro dia no meu serviço, contei pra minha amiga que me mandou o Pix, né, pra comprar o teste. E ela ficou super feliz, né, não sei o quê. Enfim, contei pro pessoal lá do meu trabalho, contei pros meus colegas de trabalho, contei pro dono lá do meu trabalho, né, pros meus chefes, enfim. Contei lá no serviço. E acho, não sei se foi no outro dia, no mesmo dia, passei na minha mãe, já meia-noite, passei na minha mãe, contei pra ela. Ela ficou muito feliz também, ela ficou tipo, mas tipo, ficou super feliz. Contei pra minha sogra, no mesmo final de semana, contei pra minha sogra, contei pra família do meu marido, contei pra minha família, né, quem eu não consegui falar pessoalmente, eu falei por mensagem, ligação de vídeo, mas enfim, a minha família já tava sabendo. Eu não quis compartilhar Instagram, né, WhatsApp, nem no WhatsApp, não postei nada, nem no YouTube, não quis postar nada de primeira, né. Então eu só contei pra minha família mesmo, pra todo mundo. Fora das redes sociais, assim, não postei nada. E aí, lembro que passou, aí, como eu disse pra vocês, né, no vídeo anterior, eu tava com um trabalho marcado, né, pra fazer, né. Mesmo que eu descobri que tava grávida, pra mim nada mudou, né. Tô grávida, mas vou trabalhar. E eu já trabalho à noite, né, pra quem não sabe, eu trabalho numa hamburgueria à noite. Então, eu arrumei um bico, né, que se fala, um trabalho de manhã pra conciliar com esse. E aí eu fui nesse trabalho dia 3 de novembro, começou, e aí que tudo começou. Agora vem a parte dos enjoos, né, já tava de 4 semanas, então é por isso que conta, né, da última menstruação, porque do dia 25 de setembro, aí do dia 25 de outubro, pelas contas assim, parece que não, né, porque você pensa, não foi dia 25 de outubro que você fez a criança, né, foi mais pra frente, mas mesmo assim foi quando o ciclo começou, né, quando o útero começou a se preparar pra receber um embrião, então já tava ali de 1 mês, né, e aí já tava de 1 mês, né, então 4 semanas, 5 semanas por aí, comecei a trabalhar em 2 serviços, aí foi aquela coisa toda que eu contei pra vocês no vídeo anterior. E agora vamos aos enjoos, né? Comecei a passar mal todos os dias de manhã, todos os dias mesmo. Desculpa, gente, se o vídeo ficar muito longo. Eu peço até que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim mais conversados, mais longos, compridos, se vocês gostam de vídeos curtos. Porque não tem como, gente, esse assunto, os diários de gravidez, vai ser um pouco mais longo, porque eu quero deixar tudo bem explicadinho, que é só você descobrir, gente. Parece que é só você descobrir que começa os enjoos. Comecei a vomitar, passar mal todos os dias de manhã. E mais uma intimidade. A ter muita diarreia, gente. Eu não sabia que isso fazia parte, mas pelo que depois eu fui ver, é um dos sintomas também, né? Então, assim que a gente descobriu, né, na mesma semana, fui no posto, enfim, teve uma burocracia, porque eu tive que mudar, né, os documentos pra cá, para o posto mais perto de mim. Então, comecei o pré-natal no posto de saúde mesmo, público, na rede pública. E aí lá eles deram fiz outro teste de farmácia lá também, né? Fiz o teste de sangue e tudo isso na mesma semana ali, na primeira semana de novembro, por aí até a segunda semana. Fiz o teste lá de gravidez, fiz o exame de sangue e fiz o exame de sangue pra saber se tinha alguma doença, né? Então, hepatite B, HIV, sei lá o que, essas coisas deu tudo negativo, graças a Deus. E aí lá eles me deram as vitaminas, né, que é o ácido fólico e o sulfato ferroso, pra começar a tomar.
E a partir do momento que eu comecei a tomar, as coisas foram piorando cada vez mais. Então eu acho que por conta dessas vitaminas, né, que ajudam, né, na formação do bebê e tal, acaba também tendo uma reação, né, junto com a gravidez, aí acaba que mistura tudo, enfim. Aí você começa a passar muito mal. Pelo menos foi assim comigo. Comecei a ter diarreia, gente, eu acho que por conta dessas vitaminas, até de uma cor assim, enfim, né, não vou entrar em detalhes. Mas, então era isso todo dia de manhã. Eu tinha que estar nesse serviço, como eu disse pra vocês no vídeo passado, umas 8 horas, né? E dava 7 horas, né? Que é o horário que também o marido sai pra trabalhar, né? Celular desperto, enfim, sempre acaba acordando cedo. E era eu acordar, já começava a vomitar, ter diarreia, ficar passando muito mal mesmo. Então todo dia de manhã eu vomitava, todo dia de manhã eu passava mal, sem falta. E assim foi por longos 15 dias de novembro. E nesses dias, né, não lembro o dia certo que foi, mas até dia 20 por aí, eu fiz o meu primeiro ultrassom, né, eu tava passando pela rede pública no pré-natal, mas eu fiz um ultrassom no particular, né, e eu tava de 7 semanas, vou ver se eu deixo uma fotinha aí pra vocês, o que eu consegui ir mostrando, gente, por isso que eu quero gravar diário de gravidez de 3 em 3 meses e mais longos pra mim poder mostrar, né, mais coisas e falar mais detalhes, né. E aí eu vou ver se eu consigo ir deixando fotos ou vídeos pra vocês verem. E aí eu tava já de 7 semanas, eu fiz esse primeiro ultrassom e era tão pequenininho, gente, 19 milímetros, né, eu que tava falando lá, era 19 milímetros. Já deu pra ouvir o coraçãozinho, né, já tava de 7 semanas. E, gente, eu não sei, tipo assim, a pessoa fala, ai, a melhor reação que eu tive, a melhor sensação. É muito bom mesmo você ouvir um coraçãozinho assim batendo dentro de você, assim. Só que sabe quando tava caindo a ficha, aí você vê o ultrassom, aí eu realmente falei, nossa, realmente tem um serzinho aqui, um bebezinho dentro de mim. E aí que foi caindo a ficha mais ainda pra gente, né? Depois desse primeiro ultrassom. E na hora, assim, eu fiquei meio... Tipo, foi a primeira vez que eu fiz um ultrassom, então fiquei meio assim sem jeito, né? Minha mãe até gravou, mas é muito bom mesmo, gente. Muito bom ouvir os primeiros batimentos e você, tipo, cair a ficha que tem um bebê, tem um serzinho dentro de você. Enfim. E foi isso, foi o primeiro ultrassom com 7 semanas. Passou aí o mês de novembro, né? Eu passando muito mal. Acabou esse trabalho meu, né? E chegou o mês de dezembro. Foi o mês que, quando eu achava que tava tudo ruim, tudo péssimo em novembro, dezembro foi pior ainda. Porque quando eu tava trabalhando de manhã e à noite, eu tava passando muito mal de manhã. Era vômito, diarreia, tipo, muito enjoo mesmo, mais na parte da manhã. E quando deu dezembro, né, virou o mês, né, ali no finalzinho de novembro pra dezembro, eu comecei a passar muito mal à noite. Tipo, de manhã eu tava vomitando normal, mas tava bem mais de boa, e aí eu tava começando a passar mal à noite. Justo, né, no meu trabalho. Que lá, quem não sabe, né, é hamburgueria. Então, é muito difícil, né, por causa do cheiro. Não podia ver mais nenhum lanche, não tava conseguindo comer nada. Outra coisa também é que eu não tava conseguindo comer minha própria comida, nem fazer a comida direito, só de sentir o cheiro. E aí eu comecei a ter problemas com o cheiro cheiro da minha casa, o cheiro da cozinha. Até hoje, gente, eu não consigo abrir o meu armário ali, eu não sei porquê. Meu marido abre, ele vê, tipo, já limpei. Pra todo mundo tá normal. Mas eu abro aquele armário, gente, eu tenho vontade de vomitar, tenho ânsia com o cheiro daquele armário, eu não sei porquê. E aí comecei a ter esse negócio com o cheiro lá de onde eu trabalho tava me enjoando muito. Eu chegava lá na cozinha já com vontade de vomitar. Então eu comecei a passar muito mal no meu trabalho, comecei a vomitar muito lá. Tive que ir embora mais cedo, teve alguns dias que eu faltei. E aí eu cheguei no auge, né? O que é o auge? 9 semanas de gestação. Já se preparem. Claro que tem muitas mulheres que não vão ter isso, né? E agradeça se você não tiver. Mas eu acho que é por conta dos hormônios. Eu não pesquisei direito pra vir aqui falar, mas os hormônios vão, né, só aumentando.
e 9 semanas até as 12, você pensa, não, já passou 2 meses, né? Vai melhorando. Não, das 9 semanas até as 12 foi pior pra mim, foi pior mesmo. E eu ficava cada vez mais ruim mesmo, começando a passar mal de manhã e à noite tava pior. E pra dormir, na hora que eu chegava em casa, e era vômito toda hora. Então, assim, foi impossível. Chegou uma fase que eu não tava aguentando mais. E aí foi quando eu fui na Santa Casa, né, na rede pública. Cheguei lá e eles não tem muito o que fazer, né? O que você vai fazer, né? Eu tenho até... Eu fico até brava com as pessoas que falam assim, ah, gravidez não é doença. Mas se você estiver vomitando, com diarreia ou com alguma coisa assim, você já vai logo o quê? Tomar um remédio, pega um atestado, vai numa Santa Casa da vida e a grávida faz o quê? Nada, né? Porque ela não pode sair tomando remédio, nenhum Dorflex pode tomar pra dor nas costas. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Claro que tem alguns remédios que até pode tomar, mas você tem que evitar ao máximo qualquer tipo de remédio. Por conta, né, que até as 12 semanas tem um risco maior de aborto. Então, eu tinha que evitar, não podia mesmo. Eu tive, acho que, 2 episódios de dor de cabeça forte, que aí eu cheguei a tomar um remédio, mas era que podia, mas tipo assim, não toma sempre, é só quando tiver insuportável, e aí eu tomei. Então tive episódios de dor de cabeça, mas era mais vômito, passando mal. Cheguei nesse auge das 9 semanas, não tava aguentando, passei no hospital, eles me deram um soro lá com alguma coisa, né, e falaram que é normal, né, não tinha o que fazer, e eu não podia me medicar assim, né. Falaram alguns remédios que eu poderia tomar, né, remédios de enjoo, pra quem não sabe quais são, né, tem uns que dá muito sono. Enfim, eu preferi evitar. Então, até cheguei a comprar tomei umas 2, 3 vezes quando tava, tipo assim, insuportável mesmo, pra mim poder conseguir trabalhar, porque eu não podia ficar também indo embora todo dia, né? Tipo, passando mal ou não indo. Então, eu cheguei a tomar umas 2, 3 vezes lá no trabalho pra mim poder aguentar firme e trabalhar, né, gente? Porque eu precisava trabalhar. E aí, acabei tomando. Mas fora disso, zero remédio, assim. Até porque você escuta uma coisa na Santa Casa, você escuta outra coisa no posto de saúde, você escuta outra coisa no particular, e aí alguém da família que é da rede de saúde fala outra coisa, aí sua cabeça fica doida, assim, cada um falando uma coisa, que pode isso, que não pode aquilo, aí o mesmo remédio que falou num lugar que pode, no outro lugar não pode, e aí eu peguei, não tomei mais nada. A partir daí, não tomei mais nada, só fui lá tomar esse soro uma vez, dei uma melhoradinha assim, e não tomei mais nada, gente, aguentei firme mesmo, aguentei firme a partir daí, e aí passou, né, mais 2, 3 semanas, completei as 12 semanas de gestação, que conclui, né, os 3 meses, né, que fica muito confuso falar de semanas, né, pra muitas pessoas, até pra gente, assim, no começo, depois que você começa a entender melhor, né, mas, pra resumir tudo, foi isso, então, foram esses os sintomas e passei muito mal, resumindo, até as 12 semanas. E aí, a partir daí, né, concluí o 3º mês, graças a Deus, tudo certo. Tive um retorno com o pré-natal da rede pública no começo de dezembro, né, lá pro dia 10 de dezembro. Já tava aí com uns 8 semanas, por aí, de gestação. 8 não, 8, 9 semanas por aí. Porém, primeiras consultas é só conversa, né? Eu engravidei com 68 quilos, mais ou menos. Eu tava com 68 pra 70, por aí. Porque tinha vez que eu ia pesar, tava com 68. Aí tinha vez que eu ia pesar e tava com 70. E aí, nessa primeira consulta pré-natal, começo de dezembro, deu que eu tava com 73 quilos, se eu não me engano. Se eu não me engano, dia 22 de dezembro, eu fiz o meu primeiro morfológico. Que deu pra ver mais certinho, já tava um bebezinho mais formado, né? Que no primeiro ultrassom é um cisquinho assim de coisa, tipo 19 milímetros tava dando. 7 semanas, é muito pequenininho. E aí, eu vou deixar a fotinha pra vocês aí desses 3 meses concluídos, como que foi o ultrassom, a minha barriga
E, gente, eu não engravidei magra, eu nunca tive a barriga assim chapada. E aí as pessoas falam, nossa, como você tá com barrigão? É porque, gente, eu não engravidei, tipo, com a barriga já trincada, né? Igual as pessoas, né, da internet que a gente vê aqui, vida real, né? Então eu já não era uma pessoa magra. Eu nunca fui gordinha assim, mas eu não tava magra. Então, até você vai ver aí que minha barriga, 3 meses de gestação é essa aqui, eu vou deixar pra vocês. Já tava mais durinho embaixo, e eu sei que tava bem lá embaixo, né, porque começa assim bem aqui embaixo mesmo no pé da barriga. E o resto era tudo gordura, né, gente? Não tem o que fazer, mas essa era a minha barriguinha de 3 meses aí concluídos. Eu quero tentar fazer fotos, né, da minha barriga, né, não sei como vai ser. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. A partir do primeiro morfológico, né, que foi no dia 22 de dezembro, a partir daí eu vou contar nos próximos vídeos, porque a partir daí já começou o meu 4º mês. Então, agora eu tô com 4 meses, né, quase entrando pra 5 meses, mas lá pro final de janeiro que eu faço 5 meses, então tô de 4 meses e pouquinho. Nesse momento eu tô de 15 semanas e pouquinho, 16 semanas, por aí. E eu demorei pra gravar porque, gente, primeiro trimestre você só existe. Não tem como. Ainda mais que tava muito calor mesmo. Não dava pra mim, tipo, sentar aqui, sabe? Eu não tinha cabeça, não tinha pra fazer nada. Tava muito quente. Foram dias muito quentes, que passou agora em dezembro pra janeiro. E eu tava passando muito mal, enjoando muito de tudo, de todos e... Enfim, aí eu demorei pra gravar, mas... espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos eu vou trazer mais coisas, eu vou tentar trazer mais completos ainda. E até os próximos vídeos de diário de gravidez. Eu quero trazer agora o próximo vídeo, né, vai ter a revelação, a gente ainda não sabe, né, se é menino, se é menina. Eu conto pra vocês nos próximos vídeos, a gente vai conversando. E é isso, né, então eu já tô de 4 meses. Já fiz o morfológico do primeiro trimestre, que aí eu conto melhor pra vocês no próximo diário, né, como que foi. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. E se vocês quiserem me seguir na rede vizinha, eu não sou de postar stories, mas lá eu postei também as primeiras fotinhas, né, dos ultrassom, contei, né, quando chegou em dezembro, deu 12 semanas, eu postei, né, aí sim eu postei na internet, eu postei aqui no YouTube, divulguei, né, enfim, passei aí, e a partir do Natal eu conto no próximo vídeo, né, como que eu fui ficando, se eu melhorei, se eu não melhorei. Mas aí eu vou trazer esses vídeos pra vocês assim, né? Primeiro trimestre, depois de 4 a 6 meses, depois de 6 a 9, né? Pra ficar uns vídeos trimestral, né? Que fala. Enfim, gente. É isso, vou mostrar pra vocês como que tá minha barriga agora. Tá bem grande, gente. Isso que tá de manhã, né? Mas dependendo do ângulo e de tá no final da noite, parece que eu tô de 6 meses. Mas são só 4 ainda. Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa é a minha barriguinha, gente. 15 semanas. Quase 16 semanas, gente. Eu não tô murchando nem nada. Eu até tento murchar, mas não dá pra murchar muito. Então essa parte aqui, assim, fica até estranha, né? Porque parece que eu tô com o estômago alto. Eu até brinco que não parece que eu tô grávida, parece que eu tô gorda com o estômago alto ainda, né? Mas essa é a minha barriguinha de quase 16 semanas. Já tô no 4º mês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!